Voltamos com o programa Meu Astral e eu quero já deixar um beijão para quem está comentando no Facebook, Maicon Cardoso, Vivian Rinolfi, Juliana Souza e vários outros. Um grande beijo, meus amigos. Muito obrigado pela audiência e pela participação. Mandem perguntas que daqui a pouco a gente vai responder aqui com o tarô. E agora eu quero vou entrevistar o Marco Raposo. Ele é asceta da ordem monástica e filosófica budista Niskama Karma, autor de 4 livros, entre eles As 12 Coisas que Você Precisa Saber sobre o Budismo. Esse é meu, eu já ganhei. Maravilha. Muito boa noite, Marco Raposo. Como vai, meu querido? Boa noite, tudo bem? É um grande prazer estar aqui com vocês. O programa está muito legal. Assisti semana passada, estou aqui hoje. Eu vou continuar assistindo, tá? Muito legal, parabéns. Que bom todos vocês. Gratidão, gratidão. E vamos começar, fala um pouco da sua história aí dentro do budismo. Você que eu já vi que tem uma história aí bem longa aí nessa caminhada. Fala um pouquinho do que é o budismo para a pessoa que está assistindo entender. Tá. O budismo, ele é uma filosofia que foi trazida por Siddhartha Gautama, o Buda histórico. E por que eu falo sobre o budismo? Por que eu trago o budismo para as pessoas? Porque eu tenho uma experiência muito boa. Quando eu comecei a praticar o budismo, eu percebi uma mudança muito boa em minha vida e eu vivenciei que as pessoas que praticavam o budismo, que praticam o budismo e que eu conheço, sentem uma alegria maior na vida, conseguem se afastar do sofrimento, da insatisfação. E eu sempre gostei de escrever, sempre escrevi, e isso me motivou a escrever sobre o budismo. Eu estava nesse fim de semana, estava conversando com dois amigos, e eu vou contar para vocês exatamente o que eu disse para eles. Eu, na realidade, não tenho a intenção de convencer as pessoas. O que eu quero é simplesmente demonstrar a minha experiência, mostrar o budismo como ele foi ensinado por Siddhartha Gautama, e alcançar as pessoas de maneira bem ampla, através dos livros, através de um canal no YouTube onde eu posto frequentemente alguns vídeos, e mostrar essa filosofia para as pessoas, porque eu acho que você deve ler, deve pesquisar, tentar entender um pouquinho, porque eu tenho certeza que se te tocar, você vai sentir uma grande mudança na sua vida. Nossa, que bacana. E assim, você não tem só esse livro lançado, você tem outros, que inclusive a Lígia tá ali com eles. Sim, você tem outras publicações, né? Aqui. Sim, fala um pouco pra gente. Isso, esse que a Lígia está mostrando chama-se As 4 Estações. Esse é um livro de poesias. Olha que lindo, poesia. Isso é. Temos esse ali, também, que também é de poesia, né? Esse é o Poesia Real. Esse é meu. Nós ganhamos aqui do programa, gente. Morram de inveja. Mas você pode conseguir o seu exemplar. Daqui a pouco ele vai falar. Tem outros aí, não tem, Lígia? Sim, tem esse. Esse é o Siddhartha Gautama, o Buda histórico. Eu conto da vida do Siddhartha Gautama, do nascimento, o crescimento, como ele desenvolveu, tudo que ele passou até para desenvolver a filosofia budista, né? E como seguiu a vida dele, então. Marco, existem 2 tipos de Buda. Um bem conhecido, que é aquele gordão, né, que fica sentado, que a gente deixa lá na nossa casa, virado as costas para a porta de entrada, ou em cima do guarda-roupa. E agora deu um boom de um Buda magrinho. Tem alguma diferença entre eles ou não? É só imagem mesmo? Isso, veja só. Essa imagem que todo mundo conhece do Buda gordinho, né? O nome dele, na verdade, é Rotei. Ele faz parte de outras divindades que são, não me lembro agora, são 7 ou 8, se não me engano são 8 deuses. E o Rotei, ele é gordinho e ele está sempre sorrindo porque ele está demonstrando a fartura que existe na vida. E por isso que as pessoas colocam na geladeira, colocam a moedinha, porque ele demonstra a fartura. Ele pode ser chamado de um Buda, porque a palavra Buda, ela significa iluminado. Ser um Buda é um título, né? A pessoa se ilumina e ela se torna um Buda, um iluminado. Normalmente nós falamos de Siddhartha Gautama como o Buda histórico, porque foi ele quem sistematizou uma filosofia e apresentou para que possamos seguir, né? Mas na história da humanidade há diversos Budas.
Nossa, interessante, muito legal. E, Marco, o budismo, ele é mais uma filosofia do que uma religião propriamente dita. Por exemplo, você pode ser, de repente, de uma religião protestante e budista. Olha, perfeita pergunta, obrigado por fazê-la. Primordialmente, quando Siddhartha Gautama apresentou, ensinou e demonstrou os passos do budismo, ele não sistematizou um método religioso, não sistematizou dogmas, e inclusive ele nunca falou, nunca ensinou ou indicou culto a Deus, deuses ou a divindades. E é por isso que na nossa ordem, a ordem Niskama Karma, nós tratamos o budismo como uma filosofia. E isso é maravilhoso, porque como você disse, Lígia, você pode ser budista e pode ter uma religião. Na verdade, o que você vê é o seguinte: desde que a sua prática religiosa ela pregue o amor, desde que as suas práticas sejam calcadas em compaixão, você já está alinhado com o budismo e pode seguir com as duas coisas. Nossa, que lindo. Muito lindo, Lindo, né, né? gente? Maravilhoso. No seu livro, Marco, você cita as 12 coisas que precisamos saber sobre essa prática do budismo. Quais, na sua opinião, são as 3 principais? Eu vou, se você me permitir, ao invés de dizer 3, eu direi 4. Ótimo. E te digo por quê. Porque o Buda ele ensinou as 4 nobres verdades. Então eu falo rapidinho sobre elas. Ótimo, né? pode. A primeira nobre verdade, ela diz o seguinte: fora daquilo que te pertence, tudo é dor. Porque nós aprendemos especificamente na nossa ordem Niskama Karma que há 3 coisas que pertencem a cada indivíduo. É o seu pensamento, a sua vontade e o que você faz com o seu pensamento e com a sua vontade. Fora dessas 3 coisas que eu citei, qualquer coisa fora disso não pertence exclusivamente a você. Então pode ser tirado, tomado, acaba, não está intrinsecamente ligado a você. Então não te pertence. Tá? E nós sofremos porque interagimos com as coisas do mundo, inclusive com essas coisas que não nos pertencem. Né? E porque tudo é dor. Né? Um exemplo interessante, veja só, uma pessoa se candidata a uma vaga na universidade. Então imagine que ela se candidata a uma universidade pública e que ela vai concorrer com outras 20 pessoas, tá, por uma vaga. Ela consegue e ela fica muito feliz, mas a alegria dessa pessoa gerou insatisfação para outras 20. Né? Não quer dizer que essa pessoa gerou um mal, mas que a felicidade dessa pessoa gerou uma insatisfação, uma infelicidade para outras pessoas. E isso acontece com tudo que faz parte desse mundo em que nós estamos inseridos. Né? Essa é a primeira nobre verdade. A segunda, ela diz que a causa da dor e da insatisfação é o apego, porque as pessoas se apegam a essas coisas do mundo, a essas coisas que nós estamos falando. Um exemplo interessante primeiro, imagine 2 pessoas se conhecem, se apaixonam. É gostoso, é cativante, é válido que as pessoas aproveitem a alegria, aproveitem os momentos de descontração, passeios, sexo, discussões que tem. Tudo isso é válido e é muito bom. Só que em algum momento vai agir uma lei que chama-se Lei da Impermanência. A lei que determina que tudo é impermanente no universo. E a gente pode ver nas nossas vidas que tudo muda, acaba, termina. Né? Existe uma frase budista que diz: tudo é impermanente, exceto a própria impermanência das coisas. Né? Nossa. Então veja só, aquelas 2 pessoas que se apaixonaram, em algum momento essa paixão ela vai mudar. Ou acaba, ou diminui, ou talvez se transforma em outro sentimento. Né? E quando as pessoas se apegam àquele sentimento de paixão inicial, elas sofrem, elas têm insatisfação. Tem mais um exemplo. Esse é um exemplo que o mentor da minha ordem sempre dá e eu gosto de repetir. Imagine uma pessoa que fuma, comprou um maço de cigarro, ela coloca o maço no bolso, começa a andar e o maço cai no chão, ela não percebe. Lá na frente, algumas quadras adiante, ela procura o cigarro, não encontra. Aí ela pensa: puxa vida, perdi o cigarro. Fica brava, fica insatisfeita, sofre porque não tem ali aquilo que para ela é importante, porque ela é apegada ao cigarro, ao vício. Né? Aí imagine que uma segunda pessoa vem andando pela rua e ela encontra o maço no chão. Que alegria, encontrei um maço de cigarros, vou fumar. É alegria para essa pessoa, o que foi insatisfação para outra. Mas pense ainda, uma terceira pessoa que está passando, antes da segunda, vê o maço de cigarros no chão. Ela não fuma, esse cara não fuma. Ele pega o maço e pensa: eu não vou deixar aqui no chão porque é sujeira, e joga no lixo. Essa terceira pessoa
não tem apego ao cigarro, ela não fuma. Então, para ela é indiferente a existência daquele maço. A preocupação é tirar do chão para jogar no lixo. Legal? Lindo. Muito bom. Lindo. Obrigado. Eu tô aqui assim, Ah. babando. Obrigado, Marco. A gente fica extasiado, né? Realmente são reflexões maravilhosas e que faz a gente refletir mesmo, né? Sim. São palavras de grandes mestres, não são palavras minhas, gente. Só estou interpretando-as aqui. Então, a terceira nobre verdade. Então, a primeira é, fora do que te pertence tudo é dor. A segunda, a causa da dor é o apego. A terceira é bem simples, ela diz que cessando o apego, cessa a dor. Porque veja, Alan, Lígia, o pessoal que está assistindo, o motivador da dor é a diferença entre aquilo que você tem e o que você queria ter. A causa da insatisfação é a diferença entre o que você alcança e o que você queria alcançar. Isso é natural, porque nós vivemos num mundo com todas essas coisas, né? Sim, sim. Então, o que indica os ensinamentos é que você deve viver em desapego, né? Mas muita atenção nisso, eu gosto de sempre falar isso que eu vou dizer agora. Desapego não significa não vivenciar as coisas, não quer dizer que você não possa ter as coisas, não possa conviver com outras pessoas e aproveitar os sentimentos, as emoções. Pelo contrário, você deve aproveitá-las, deve viver tudo que você pode viver, mas se lembrando que tudo é efêmero, tudo acaba, passa, termina. Aí assim, quando fizer a ação, a lei da impermanência, você não vai colocar o adicional, que é o sofrimento. Nossa, muito interessante. E é importante você falar isso, porque tem muitas religiões que pregam esse desapego, mas assim, é de uma forma absurda, né? Que você tem que se isolar mesmo, não pode ouvir música, não pode se envolver e conhecer pessoas, quando na verdade não. Esse desapego ele é muito mais espiritual do que carnal, né? Você ter um carro bom, isso não é um pecado. Você fazer uma viagem, isso não é um pecado. Não, claro que não. Você só precisa entender que não te pertence totalmente, porque o carro ele vai quebrar, né? Ele vai precisar de manutenção, vai ficar velho, né? A pessoa que você ama vai vir eu falo morte dentro do que a gente entende como o padrão genérico de vida, né? Que essa vida termina, então vem aquele sofrimento. Você sabe que vai passar por isso, né? Mas veja, a gente tem um caminho para lidar com isso, que é a quarta nobre verdade. A quarta nobre verdade diz: o caminho para cessar a dor, né, para acabar com o apego, é a senda reta dos 8 caminhos. Né? Esse senda reta dos 8 caminhos é a interpretação de um termo em sânscrito que é Ashtanga Yana. Né? Ashtanga Yana é Ashta 8, Tanga parte, parte e 8 caminho, né? E o que você tem que fazer? Você tem que transformar esse Ashtanga Yana em Ashtanga Sadhana. Sadhana é a palavra que significa prática. Então é transformar esses caminhos em práticas, né? Esses 8 caminhos são compreensão correta, fala correta, meio de subsistência correto, atenção ou compreensão correta, meditação correta. São 8 caminhos, e é interessante, quando você soma os 8 caminhos com as 4 nobres verdades, você tem 12 coisas, que é o que eu escrevi no título do livro, as 12 coisas que você precisa saber sobre o budismo. Nossa, que legal. Sensacional. Sensacional, né? Só fazer um adendo rápido. Esse livro, As 12 Coisas que Você Precisa Saber, assim como o Siddhartha Gautama, que é o outro livro que a Lígia mostrou ainda há pouco, eles têm um formato de bolso, porque quando eu os escrevi, a minha ideia é que fosse uma leitura amigável, uma leitura rápida, para você pegar o livro, ler, se gostar, já compartilhar com outras pessoas, né? E eu já estou trabalhando em outros livros, aí sim, com abordagens mais profundas, para mandar para o pessoal disseminar. E, Marco, existe algum tipo de rito dentro do budismo? Por exemplo, no catolicismo, as pessoas vão à missa, existem novenas. No espiritismo, existem as exposições, os trabalhos dentro da casa. No budismo, tem algum tipo de rito? Assim, veja, o budismo religioso tem sim alguns rituais, e eu disse inicialmente que na nossa ordem vemos o budismo como uma filosofia, pois é como foi codificada por Siddhartha Gautama, como foi ensinada, mas eu não vejo mal algum, na verdade, no budismo religioso, né? Eu vejo que ele que
transformá-lo, né, trazer esse budismo para a religião foi uma ferramenta para ajudar a manter a prática, né, a manter essa filosofia. Todos nós temos rituais, né? Acordar todo dia de manhã e a primeira coisa escovar o dente, isso é um ritual, né? Então é natural a nós que tenhamos rituais. E o budismo religioso tem sim. Então tem alguns rituais que são feitos no momento de meditação, no momento de entoação de mantras, né? Então é um pouco difícil responder isso para você pontualmente, porque cada linha de budismo terá seus próprios rituais, assim como o cristianismo, né? Existem rituais católicos, existem rituais protestantes, o hinduísmo tem seus rituais, todas as outras religiões, né? Sim. Marco, e aproveitando, falando do seu livro, que você falou que é um livro de bolso, e tem outros livros também, como que a pessoa faz para comprar, para adquirir esses exemplares? Muito bem. Tem duas opções. A primeira, eles podem ser adquiridos na Amazon.com.br. Você pode escrever lá Marco Raposo. Todos os meus livros aparecem lá na Amazon.com.br. Ah, que bacana. Se você quer cópia impressa, aí é diretamente comigo. Eu posso passar meu contato? Por favor, por favor. Tá. O WhatsApp é o 11 99554 1254. 11 99554 1254. Ou através das redes sociais, você pode me procurar lá como Marco Raposo. É mais fácil me encontrar se escrever Marco Raposo Atmadeva, que você consegue encontrar essas obras. Ótimo, maravilha. E você tem um canal também no YouTube, não tem? Isso, eu tenho um canal no YouTube, você encontra lá como R Marco Raposo. E eu convido as pessoas a acessarem o canal, porque ele é separado em principalmente duas playlists, tá? A primeira chama-se Reflexões e nela eu falo sobre diversos assuntos sobre a ótica budista, e no outro chama-se de Atmadeva para você. Lá eu respondo perguntas que eu recebo via WhatsApp, né, por vídeo ou por áudio, recebo as perguntas e respondo lá no canal. E posso só dar mais um último recado, rapidinho? Sim, fica à vontade. Tá? Para quem estiver interessado, quiser conhecer mais sobre o budismo Niskama Karma, há um e-book que é gratuito, nós disponibilizamos por download, tá? Então você recebe um link para baixá-lo. Pode me pedir mandando mensagem no WhatsApp ou procurando no meu blog, marcoraposo.blogspot.com. Lá tem um link, eu me mando uma mensagem e você recebe o link para baixar o livro gratuitamente. Ótimo. Marco, muito obrigado por essa aula, foi maravilhoso. Eu adoro o budismo, né, mas eu não sabia, eu não tinha acesso a tanta informação. Muito legal. Eu sei que você tem outros trabalhos, você vai voltar aqui outras vezes para falar dos seus trabalhos, do que você pode oferecer aí para as pessoas. Eu sei que você é terapeuta, enfim. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Até a próxima, eu agradeço a oportunidade. Fiquem todos em paz e na serenidade do Buda. Amém. Obrigada. Muito obrigado. Nós